que você faria se soubesse que vai morrer daqui a, digamos, 17 dias? O que você faria? O que você pensaria? O que sentiria? Dê uma pausa nesse vídeo e tente pensar por 1, 2 ou mais minutos numa resposta a essa pergunta. Mas seja honesto com você mesmo. Quando a gente pensa na morte, a gente está pensando talvez não, certamente na mais profunda e mais perturbadora e por outro lado libertadora questão da existência de qualquer ser humano, independentemente de sermos religiosos, espiritualizados ou não. Não foi apenas um filósofo, foi mais de um filósofo. Montaigne falou isso, Sócrates, salvo engano Leibniz também, vários outros disseram a mesma coisa com palavras diferentes. Disseram algo como filosofar é aprender a morrer. Daí a importância de filosofar, porque aprender a morrer, aquele que aprender a morrer, esse também vai aprender a viver. E quando a gente mergulha no estudo do Espiritismo, a gente tem a questão central da morte e do que acontece conosco depois da morte, se existe uma vida para além da morte, se nós temos uma alma, um espírito que sobrevive ao corpo. Essa é a questão central, é a espinha dorsal que explica e sustenta todo o espiritismo e todo o espiritualismo, na verdade. Mas o espiritismo, sobretudo, já que ele se funda de maneira tão forte, tão profunda, no diálogo, na comunicabilidade com os ditos mortos, né? Com aqueles que não estão mais no plano físico, no plano encarnado. E quando a gente vai mergulhar no estudo do Espiritismo e no estudo da filosofia, em especial do estoicismo, dando seguimento aqui a essa nossa série de vídeos em que a gente está fazendo promovendo e tentando fazer esse diálogo entre espiritismo e estoicismo, a gente verifica que o aprender a morrer é algo muito premente, muito importante, porque isso implica também no aprender a viver. E são muitas as lições que o Espiritismo nos traz, que a filosofia nos traz, que o estoicismo nos traz. O Espiritismo, diferentemente de algumas outras correntes ou doutrinas religiosas, ele não tem na ressurreição do corpo ou na ressurreição da carne a resposta para a salvação daqueles que morreram, e sim na sobrevivência do espírito, nas múltiplas vidas, na reencarnação e na perfectibilidade do espírito. E é curioso a gente perceber isso na largada. Eu gosto sempre de mencionar quando eu estou conversando com alguns amigos, que é justamente o seguinte: Jesus tanto não é a existência do corpo físico aquilo que define a salvação dentro do cristianismo e do espiritismo, que mesmo aqueles que foram ressuscitados por Jesus, eles não viveram nesse mundo, eles não viveram nesse planeta para sempre. Algum dia eles voltaram a morrer novamente, né? E sobre essa questão, não é o ambiente aqui para a gente debater a ressurreição e tudo mais. Kardec até explora isso muito bem lá na Gênese, né? Quando fala sobre a hipótese da catalepsia e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que a vida eterna neste corpo físico não é a proposta de salvação trazida pelo cristianismo e pelo espiritismo. Por isso a gente precisa se habituar com a ideia de inafastável de que todos vamos morrer. Todos nós. Eu, você, os nossos pais, nossos filhos, amigos, todos os que amamos e os que odiamos também. Tomara que não odiemos ninguém, mas pelo menos daqueles que não gostamos, aqueles que nos são indiferentes, enfim, não sabemos quando.
daí estudar ou refletir sobre isso se faz fundamental. E para a gente começar essa conversa, eu lembrei de uma de uma folha de agradecimento de um livro com o qual eu travei contato recentemente, que é de um coronel, de um soldado, um militar americano, chamado David Hackworth. E ele, na sua folha de agradecimento do seu livro, ele foi um militar muito condecorado, muito respeitado na história militar americana. Ele participou de diversas guerras. Ele escreveu o seguinte, veja só. A dedicatória dele do livro, né? Para Steve Prazenka, que nos ensinou como combater. Para Glover Jones, que nos ensinou como liderar. Para Henry de Boer, que nos ensinou como morrer. David Hackworth, na dedicatória do livro chamado About Face. Eu fiquei muito curioso em saber por que ele escreveu essa história esse agradecimento ao Henry de Boer, que nos ensinou como morrer, porque eu fiquei curioso, como assim ensinou a morrer? O que era isso? Né? E eu fui saber na continuação do livro, na explicação do livro, que é porque esse soldado amigo dele, na Segunda Guerra, ele estava em meio a uma batalha e ele foi encontrado por algum dos seus companheiros no campo de batalha, e estava nevando, era na época que estava no inverno forte, e ele tinha sido atingido, ele estava ferido, mas ele estava num local muito isolado, de difícil deslocamento. E aí quando o colega dele que estava bem encontrou ele, se propôs perguntou o que tinha acontecido, ele falou e disse, pois eu vou levar você, ou então eu vou pedir para alguém, vou chamar alguém para te ajudar, para te levar, para você ser tratado, para cuidarem de você. E ele disse, não faça isso, me deixe aqui, eu vou atrapalhar vocês, eu vou colocar em risco a vida de vocês, e eu não vou sobreviver. Cuide de você, cuidem de vocês, e me deixe aqui. E ficou lá, sozinho, para morrer. Assim, esse é um exemplo de coragem, né? de altivez perante a morte, que é muito louvável e que nos faz muito, traz muito sobre o que a gente pode refletir ou deve refletir. E quando a gente vai mergulhar agora nesse encontro da morte dentro da filosofia espírita e da filosofia estoica, vamos começar aqui, já que a gente vai começar esse diálogo, né, essa conversa, vamos começar passando um trecho de uma mensagem do Espírito de Verdade, que está na Revista Espírita de julho de 1862, em que se fala a respeito da morte. Vamos lá. Um homem passa pela rua. Uma telha lhe cai aos pés. Ele diz, que sorte! Um passo a mais e eu teria morrido. Em geral, é o único agradecimento que ele envia a Deus. Entretanto, esse mesmo homem, pouco tempo depois, adoece e morre na cama. Por que foi preservado da telha para morrer alguns dias após, como toda a gente? Foi o acaso, dirá o incrédulo, como ele próprio disse. Que sorte! Para que então lhe serviu escapar ao primeiro acidente, se sucumbiu ao segundo? Em todo caso, se a sorte o favoreceu, o favor não durou muito. A essa pergunta, o espírita responde que a cada instante escapamos de acidentes que, como se costuma dizer, nos deixam a 2 dedos da morte. Não vedes nisso um aviso do céu para vos provar que a vida está por um fio, que jamais temos certeza de viver amanhã e que assim deveis sempre estar preparados para partir? Mas que fazeis quando ides empreender uma longa viagem? Tomai vossas providências, colocais em ordem vossos negócios, muni-vos de provisões e de coisas necessárias para o caminho, e desembaraçai-vos de tudo quanto possa atrapalhar e retardar a marcha. Se conheceis a terra para onde ides,
Se lá tendes amigos e conhecidos, partis sem receio, certos de serdes bem recebidos. Caso contrário, estudais o mapa da região e arranjai cartas de recomendação. Suponde que sejas obrigado a empreender essa viagem da noite para o dia, e que não tendes tempo de fazer preparativos, ao passo que, se estivesseis prevenidos com bastante antecedência, terias disposto tudo quanto fosse necessário para vossas conveniências e vosso conforto. Então, todos os dias estáis expostos a empreender a maior, a mais importante das viagens, a que deveis fazer inevitavelmente. Contudo, não pensais nisso mais do que se tivesseis de viver perpetuamente na terra. Em sua bondade, Deus cuida de vós, advertindo-vos por numerosos acidentes aos quais escapais, e só lhe tendes esta expressão: que sorte! Espíritas, sabeis que os preparativos a fazer para essa grande viagem, que tem para vós consequências muito mais importantes que todas as que empreendeis aqui na terra, porque da maneira que ela se realizar, depende a vossa felicidade futura. O mapa que vos dará a conhecer o país onde ides entrar é a iniciação nos mistérios da vida futura. Por ela, o país não será desconhecido para vós. Vossas provisões são as boas ações que tiverdes realizado e que vos servirão de passaporte e de cartas de recomendação. Quanto aos amigos que lá encontrareis, vós os conheceis. É dos maus sentimentos que vos deveis desembaraçar, pois infeliz é aquele a quem a morte surpreende com ódio no coração, como alguém que caísse na água com uma pedra atada ao pescoço e que o arrastaria para o fundo. Os negócios que deveis pôr em ordem são o perdão àqueles que vos ofenderam. São os erros cometidos para com o próximo e que urge reparar, a fim de conquistardes o perdão, pois os erros são dívidas de que o perdão é a quitação. Apressai-vos, pois, que a hora da partida pode soar de um momento para o outro, e não vos dar tempo para reflexão. Em verdade vos digo que a telha que cai aos vossos pés é o sinal a vos advertir para estardes sempre prontos para a partida ao primeiro sinal, a fim de não serdes tomados de surpresa. Que profunda essa mensagem, hein? O quanto de coisas que ela nos faz pensar. Cada frase. E vejam como ela se assemelha, como essa mensagem se assemelha a essa recomendação de Marco Aurélio, né? A recomendação de que a gente tem que estar sempre preparado para sair dessa vida a qualquer momento, né? Que a gente tem que estar com o espírito pronto. Veja o que Marco Aurélio escreveu também nesse mesmo sentido. Na convicção de que pode sair da vida a qualquer momento, faça, fale e pense todas e cada uma das coisas em consonância com essa ideia. Ou seja, pensar mais na morte. Uma vez que nós a temos como algo absolutamente certo em nossas vidas, a gente não tem o hábito, a cultura ou a maturidade, digamos assim, para pensar sobre ela, sobre os efeitos que ela pode ter na gente, em nós mesmos, quando ela chegar, como é que a gente vai se preparar para ela, e também para aqueles que estão ao nosso redor, né? Para os nossos amados, para as pessoas que a gente quer bem, que a gente ama. Mas o que os espíritos e os estoicos têm a nos ensinar, só por essa primeira aproximação dessas lições que a gente colocou, é a de que não é saudável para a nossa alma furtar-se desse diálogo com a gente mesmo, dessa reflexão sobre a iminência da morte, independentemente do nosso estado de saúde, independentemente da nossa idade, independentemente do que a gente esteja vivendo nesse momento. Pensar mais na morte é algo que denota maturidade espiritual. Vamos ver o que Montaigne diz, o filósofo livre pensador, eu gosto de chamar mais Montaigne, Michel de Montaigne, francês. Ele é muito mais um livre pensador do que um filósofo propriamente. Escreveu pelos idos do século XVI, nos seus ensaios.
Para começar, ele escrevia no capítulo do seu livro dos ensaios chamado, isso é extraído lá dos ensaios, no capítulo chamado Que filosofar é preparar para morrer. Escreve ele: para começar a tirar-lhe sua grande vantagem da morte sobre nós, tomemos um caminho totalmente oposto ao comum. Tiremos-lhe a estranheza, frequentemo-la, acostumemo-nos com ela. Não tenhamos nada de tão presente na cabeça como a morte. A todo instante a representemos em nossa imaginação e em todos os aspectos. No tropeção do cavalo, na queda de uma telha, na menor picada de alfinete, repisemos subitamente. Pois bem, e se fosse a própria morte? E diante disso nos enrijeçamos e nos fortaleçamos. Meditar previamente sobre a morte é meditar previamente sobre a liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a se subjugar. Não há nenhum mal na vida para aquele que bem compreendeu que a privação da vida não é um mal. Saber morrer liberta-nos de toda sujeição e imposição. É lógico que o medo da morte e a indesejada das gentes, né, como se diz popularmente sobre a morte, né, a gente não quer, pelo menos, sobretudo se a gente tem uma vida boa, uma vida que nos traz mais alegrias do que tristezas, a gente não tem vontade de sair dessa vida. Mas o que o Espiritismo nos ensina de maneira muito profunda, que vai para além da lição dos estoicos de Marco Aurélio e de Montaigne, é que não apenas nós devemos pensar na morte e nos habituarmos com a sua ideia, mas a gente precisa ter esse hábito e essa compreensão, porque a gente passa a entender o que acontece depois da morte. E daí porque o Espírito de Verdade, na primeira mensagem que a gente leu, né, passa aquela recomendação crucial, que eu dizia que é a essencial do ensinamento do preparar-se para a morte, que é não carregar maus sentimentos no coração. Porque saber quem a gente vai encontrar, a gente já sabe, foram aqueles que nos precederam nessa vida ou em outras vidas. São os nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares que já desencarnaram antes, que já voltaram para o mundo espiritual antes de nós. Mas o nosso passaporte é a nossa construção interior, os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos, que se traduzem, por consequência, nas nossas boas ações. Pensar nessa perspectiva e aprofundar-se nessa compreensão, não simplesmente como um artigo de fé, mas porque a gente não, portanto, não mais porque acredita, mas porque sabe que existe a vida após a morte, como o Espiritismo nos ensina e nos dá prova, sobretudo por conta do contato que ele nos propicia com o mundo espiritual, é algo que vai para muito além da lição da filosofia e do estoicismo que a gente está passando. Vamos seguir um pouco em frente nessas lições. Vejamos o que o Espiritismo fala sobre, por exemplo, algo que nos atormenta enormemente, que não apenas é o medo da nossa própria morte, mas o medo da perda dos nossos entes queridos. E lá no Livro dos Espíritos, nessas questões aqui, a gente tem algumas recomendações e algumas lições, né? Como, por exemplo, na 934, pergunta: a perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Resposta dos Espíritos: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, é uma prova ou uma expiação, e constitui lei para todos. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos, que é a vantagem e assim a bênção e a dádiva inigualável que nos foi propiciada não pelo espiritismo, mas sim pela realidade da natureza do mundo, que é a mediunidade, que é a comunicabilidade que nós temos
uns em maior grau, outros em menor grau, com o mundo espiritual. E o saber entender isso, que é o que o Espiritismo propõe a que nós aprendamos e saibamos de maneira melhor, mais profunda, para que a gente tenha a convicção da existência da vida para além do corpo físico. Vamos prosseguir aqui na leitura. 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo. Resposta. Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. A prova de que assim é, tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Mais uma vez, né? O remédio ou a vacina para que a gente tenha ou perca ou diminua esse medo da morte, ou saiba controlar esse medo, essa paixão que às vezes é avassaladora, seja com relação a nós mesmos ou àqueles com quem a gente ama, esse contato mais próximo com a espiritualidade, que aliás o movimento espírita perdeu de uma maneira geral, perdeu essa naturalidade em comunicar-se com seus parentes, seus amigos, aqueles que desencarnaram, tornando isso um processo um tanto quanto difícil ou inacessível por questões que não vem ao caso a gente discutir agora, mas que fazem muita falta para que essa nossa fé na imortalidade seja maior e seja mais fortalecida. É algo que o Espiritismo tem a nos ensinar e que não tem preço, e que a gente precisa saber usar melhor, agradecer melhor por essa ferramenta, para que ela sirva de mote do nosso fortalecimento espiritual, da nossa crença na imortalidade, e portanto faça com que a gente perca ou diminua, ou pelo menos controle esse medo que a gente tem de morrer, ou daqueles que estão próximos de nós, daqueles que a gente ama, venham eventualmente também a morrer antes da gente, né? Pais, amigos, filhos e por aí vai. Prosseguindo. Questão seguinte, só um trechinho aqui que vamos ler, 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos por quem as sofrem? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram, e talvez a sua reunião, um obstáculo também à sua reunião com eles. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta. E só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. E aí continua aqui a resposta, não vou ler tudo, mas se você quiser ler o resto da questão, dá um pause e continua a leitura. Mas o que eu quero chamar a atenção, aquilo para que eu quero chamar a sua atenção, é o dessa mudança de paradigma que o Espiritismo traz, de fazer da morte, ou de apresentar-nos a morte, não como uma tragédia ou o fim de tudo, mas o retorno à nossa pátria espiritual, onde está a verdadeira vida, a essa compreensão de que nossa vida aqui nesse planeta, por mais importante, digna e merecedora da nossa atenção que deve ser, a gente deve cuidar sim da nossa vida para que a gente tenha uma boa vida, uma vida proveitosa de aprendizado, uma vida útil para nós e para os outros com quem a gente convive. Essa não é a verdadeira vida.
O universo é muito vasto, o universo é muito amplo, e o que o Espiritismo nos ensina é que a morte é um momento, isso sim, de libertação, onde o espírito muito mais livre, sobretudo se ele viver uma vida boa e de proveito, ele vai poder viver ou a felicidade que ele já havia começado a construir aqui nesse planeta de maneira ainda muito mais intensa. Por isso que é uma bobagem a gente querer ficar com a gente querer que as pessoas primeiro que a gente não morra, ou que aqueles que estão perto da gente, que a gente ama, também não morram. Podem ser nossos pais, podem ser nossos filhos. A gente tem, claro, lógico, é uma lei moral que inclusive está lá muito bem explicada no Livro dos Espíritos, a lei de conservação. A gente deve fazer de tudo para preservar a nossa vida e alongar a nossa vida e cuidar do nosso corpo e da nossa vida o máximo. Mas chegada a hora, chegado o momento, não há o que se lamentar pela morte em si. Óbvio, ficar triste é absolutamente justo, legítimo e natural em função da separação, mas não porque seja o fim de tudo, ou porque daí não derive, ou tenha acabado essa relação de afeto, esse vínculo que se construiu. E engraçado que essa lição, curioso é que essa lição, antes do Espiritismo, ela já era ensinada pelos estoicos, mesmo os estoicos sendo, a maioria deles, materialista ou panteístas, não acreditavam ou não trabalhavam necessariamente, pelo menos grande parte deles, com o pressuposto da existência de uma vida após a morte, ou pelo menos eles não tinham essa certeza, eles procuravam construir uma sabedoria para enfrentar o medo da morte, domar o medo da morte, independentemente da existência de uma vida, da sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. E a gente vê isso, por exemplo, em lições como essa que eu vou passar agora, que a gente vai ler, lições de Epiteto, quando ele dizia o seguinte: olha, é tolice desejar que teus filhos e teus amigos vivam eternamente, pois isto significa que desejas ter sob teu controle algo que em teu controle não está, e que seja teu algo que teu não é. Quando vires um homem derramando lágrimas de tristeza por um filho distante ou falecido, ou pela perda de posses, certifica-te de não ser levado pela impressão de que os males externos é que o entristecem. Tenha em mente este pensamento: o que o perturba não é o evento, pois este não perturba a ninguém mais, mas seu julgamento sobre ele. Aquela velha máxima que a gente sempre vê os estoicos, aquela tecla em que os estoicos estão sempre batendo. Não é o que acontece fora o que me causa o sofrimento, mas sim a minha interpretação, o significado que eu dou a isso que acontece fora. E por fim, nesse último parágrafo, né? Nunca diga de algo eu o perdi, mas diga eu devolvi. O seu filho morreu, foi devolvido. A sua esposa morreu, ela foi devolvida. As suas propriedades lhe foram tomadas, isso também não foi uma devolução? Mas você diz: aquele que me tomou aquilo é malvado. O que lhe importa através de quem o ofertante obteve a devolução? Enquanto ele lhe dá algo, cuide daquilo, mas não como algo seu. Trate-o como viajantes tratam uma hospedaria. E a propósito dos filhos, né, a gente tem, que Epiteto falou, né, no texto anterior, a gente vai agora falar um pouquinho sobre isso, o que o Espiritismo fala sobre isso, já que essa é uma fonte, ou costuma ser também, de muito sofrimento, de muito medo, quando a gente perde crianças, quando os nossos filhos morrem, ou crianças morrem, e os espíritos foram indagados sobre isso. A gente vai ver aqui, por exemplo, na questão 199, Kardec pergunta: por que frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que deveria terminar.
e sua morte muitas vezes constitui provação ou expiação para os pais. E aí, a pergunta é a seguinte: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Resposta: recomeça outra existência. E aí alguns comentários de Kardec. Se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Olha só, veja, Kardec faz esse comentário numa época em que a mortalidade infantil, em que o índice de crianças que morriam era muito mais significativamente maior do que o que a gente tem hoje. Pouquíssimas pessoas chegavam à idade adulta, e Kardec usa aqui uma proporção, uma estatística que é quase metade, né? E aí? E essas crianças? Quer dizer que qual o destino delas? E o espírito delas? Né? É disso que se está a tratar aqui. E perante a lógica espírita, a gente não pode entender a existência daquele espírito como sendo pertencente apenas fruto apenas daquela existência. Continuando. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, há igualdade entre todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. E aí Kardec continua falando um pouco sobre a questão da infância e tudo mais. Mas o fundamental é a gente perceber que a morte, seja nossa ou dos nossos próximos e dos nossos amados, mesmo crianças, tais fatos não podem ser tidos pela lógica espírita, pela lógica cristã e o que a gente aprende com o espiritismo, algo como sendo algo que não, ou que desminta a bondade divina, ou o amor que Deus tem por nós e pela nossa criação. O fato de uma criança ter morrido, que às vezes é um fato trágico e às vezes desestrutura completamente famílias, deixa as vidas dos pais ou dos avós totalmente sem sentido porque aquela criança morreu, é algo que precisa ser melhor entendido ou melhor pensado. E a lógica espírita vem nos propor, a nos ensinar justamente o seguinte, que essa morte pode ter 1000 razões. Pode ser que aquele espírito tenha pedido para que completasse uma última encarnação apenas por aquele período de tempo. Aquilo estava programado. Sobretudo se a gente está tratando de uma morte natural, e se foi tudo feito para que aquela morte não acontecesse, não há motivo para se revoltar contra Deus, ou contra o destino, ou contra a nossa sorte. Porque o grande consolo que o Espiritismo vai nos trazer é o de que somos todos nós espíritos imortais. E o que é uma vida de 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos, comparada à eternidade? Eu remeto aqui, eu trago mais uma vez aqui a lembrança daquela ideia que a gente discutiu no vídeo anterior, que a gente falava sobre o enfrentamento das dificuldades, né? E sobre a questão da perspectiva do tempo, a gente mais uma vez se deslocar do tempo comum, do calendário, do relógio, e olhar para o cosmos, né? A gente meditar um pouco sobre o quão pequenininhos e ínfimos a gente é dentro do universo todo, e o quão nada significam 50, 100 anos, 10 anos de uma vida passada aqui nesse planeta. Isso é menos de um segundo em relação, quando a gente compara isso que está acontecendo, quando a gente compara essa escala de tempo à eternidade.
E ainda nessa linha, vejamos que curiosa é essa passagem de Montaigne, ainda no texto dele, no capítulo dos ensaios, em que ele fala, no capítulo intitulado que filosofar é aprender a morrer. Veja só que curioso. Ele escreve: diz Aristóteles que no rio Ípanis há pequenos animais que só vivem um dia. Aquele que morre às 8 horas da manhã morre na mocidade. O que morre às 5 horas da tarde morre em sua decrepitude. Quem de nós não riria ao ver-se considerar ventura ou desventura esse momento de tão curta duração? O mais e o menos em nossa vida, se compararmos com a eternidade, ou ainda com a duração das montanhas, dos rios, das estrelas, das árvores e até de certos animais, não são menos ridículos. A utilidade do viver não está na duração, está no uso que dele fizemos, que fizemos do viver, da vida. Uma pessoa viveu muito tempo e pouco viveu. Atentai para isso enquanto estáis aqui. Ter vivido bastante está em vossa vontade, não no número dos anos. Que bacana, hein? Que profundo, e como isso vai ao encontro do que a gente leu, do que a gente estudou ainda já sobre, que a gente leu sobre o espiritismo, que a gente falou do estoicismo, né? Montaigne, apesar de não ser um filósofo estoico, mas ele tem muitas das lições deles tem uma sabedoria estoica que a gente pode e deve sim aproveitar para a nossa vida. E ele usa essa comparação aqui dos animais que viviam um dia, né? Imagine, talvez seja é Deus olhando para a gente. Uma vida de 80, 100 anos, mais. É Deus olhando para a nossa vida como se a nossa vida durasse um dia. E a gente colocasse, ou tentar colocar essa perspectiva existencial para além, a gente se desconectar desse mundo, do terra a terra, da nossa rotina, para não esquecer dessa verdade inafastável de que a gente está num universo que tem bilhões de anos pela contagem dos físicos, mas que é infinito pela contagem de Deus. Uma vida é nada. E que, portanto, como ensina Montaigne, não é o tanto de anos que vai definir o como alguém viveu, mas sim a forma como a pessoa viveu e o proveito que ela tirou do tempo em que ela ficou aqui na Terra, independentemente tenham sido muitos, poucos ou médios anos, ou enfim. Adiante, a gente tem ainda o que lembrar, os exemplos supremos, né, de como encarar a morte de Sócrates e de Jesus. Sócrates, para quem não sabe ou para quem não lembra, aliás, é um dos espíritos que assina diversas mensagens da obra espírita, das obras de Kardec. Tem diversas mensagens. Kardec dedica, aliás, uma bela introdução lá no Evangelho falando sobre a filosofia platônica de Sócrates e Platão e como ela converge com a filosofia espírita. Sócrates, a gente podia falar um dia inteiro aqui só sobre Sócrates, né? Mas uma das lições supremas que ele nos deixou foi justamente no momento da sua morte, em que ele, julgado e condenado injustamente por ser numa votação apertada de um tribunal, né, por supostamente ter desrespeitado os deuses gregos e por ter corrompido a juventude, desviado a juventude do caminho correto, digamos assim, porque ele era um filósofo, era muito indagador, questionador, perguntador e destruidor de crenças que não tinham fundamento, né? Ele foi condenado à morte por meio da ingestão de um veneno chamado cicuta. E o dia da sua morte, os momentos que antecedem a sua morte foram narrados por Platão. E nela existe um livro só para isso,
E nele, nesse diálogo platônico, Sócrates discorre sobre a alma, sobre a sobrevivência da alma, em lições que são em tudo e por tudo muito semelhantes ao espiritismo, e eles, assim, os amigos estão desesperados porque Sócrates vai morrer, eles propõem que Sócrates fuja, um deles consegue um esquema para subornar o guarda da prisão, Sócrates fugir, ele pega um navio e ir para outro lugar, e eles, não, eu vou ficar aqui mesmo, eu vou cumprir as leis da minha cidade, eu sempre disse que era para respeitar, eu vou respeitar. E ele toma o veneno e, e ele narra para os amigos a sensação que ele está sentindo, as sensações depois de tomar o veneno. E em suas últimas palavras ele diz a Criton, que é um dos seus amigos que está lá acompanhando, né? Ele diz: Criton, nós devemos um galo a Asclépios. Por favor, pague a nossa dívida. E essa foi a última frase dele, em uma serenidade, numa calma, numa tranquilidade do enfrentamento da morte, que a gente deveria conhecer melhor, porque serve de exemplo para quando chegar a nossa vez, a gente possa, quem sabe, ter um pouquinho dessa coragem, assim como a coragem de Jesus. Lógico, Jesus, o Filho de Deus, o Espírito perfeito, o Espírito puro, segundo a lógica que a gente aprende, a forma de colocar as coisas que a gente aprende com o Espiritismo, também foi condenado injustamente, torturado, crucificado, e no momento supremo de abandono, de dor, ele não entrou em desespero, não maldisse a vida, ele simplesmente olhou para a multidão e pediu que Deus perdoasse a multidão, porque ela não sabia o que estava fazendo. São exemplos como esses de Sócrates, de Jesus e de tantos outros que sabem, aprenderam a bem morrer, que nos ensinam a bem viver. A gente vê que esses que refletiram bem ou conheciam bem e refletiam sobre a morte, viveram grandes vidas e deixaram grandes exemplos para todos nós. Porque aprender a morrer é aprender a viver. E quem aprender a morrer, esse sim aprenderá a bem viver. E nessa toada eu lembro também de um diálogo que São Francisco teve com seu amigo Frei Leão. Certo dia, né, enquanto arrancava do jardim as ervas daninhas, Frei Leão, que o observava, lhe perguntou, observava o amigo Francisco, né? Perguntou: Irmão Francisco, se você soubesse que morreria hoje, o que faria? Francisco descansou o ancinho por um instante. Seus olhos, apagados para as coisas do mundo passageiro, pareceram contemplar paisagens interiores de beleza. Suspirou. Pareceu mergulhar o olhar para o mais profundo de si e respondeu sereno: Eu continuaria a capinar o meu jardim. E retomou a tarefa, no mesmo ritmo e tranquilidade. Que paz de espírito, que fortaleza espiritual e que fé, né? A gente tem muito que aprender com as lições de pessoas assim, de santos, de outros que a gente até conhece, que fazem parte do nosso convívio eventualmente até. E para que a gente, se espelhando nessas lições, a gente possa se preparar melhor para o momento da nossa morte, ou então da morte daqueles que a gente ama. Que a pergunta feita lá no início do se você soubesse que ia morrer daqui a X dias, daqui a 17 dias, a gente esteja preparado para responder e para viver como São Francisco viveu, como Sócrates viveu, e tantos outros santos e sábios viveram e ensinaram. Porque na realidade, quando eu faço essa provocação, se você soubesse daqui a tantos dias, a gente não está meramente teorizando.
porque ela realmente pode acontecer. Quando a gente está... Quando eu digo isso, quem de nós sabe o futuro? Quem que não pode pegar uma doença daqui a alguns dias e em pouco tempo simplesmente deixar a vida do corpo físico? E a gente precisa estar preparado para isso. E pra gente, às vezes é bom, eu costumo até dizer, eu comentar com alguns amigos que quase morrer ou passar por experiências em que a gente tem a proximidade maior com a morte é algo que muito saudável, que todo mundo deveria passar algum momento na vida, porque traz muito amadurecimento, traz muita profundidade, ou traz uma maior profundidade nas reflexões que a gente faz sobre a vida e sobre a morte. Os estoicos diziam também que a gente deve, da mesma forma, abraçar as pessoas que a gente ama, os nossos filhos, nossos amigos, e sempre falar com a gente mesmo dizendo: amanhã pode estar morto. E esse era um exercício de sabedoria que os estoicos propunham, não que se considere bizarro ou mórbido, nada disso. É um exercício de sabedoria porque simplesmente pode ser real. Existe realmente essa possibilidade. A gente não tem controle sobre o futuro, a gente não tem controle sobre a vida dos outros e sobre o que vai acontecer em relação à vida dos outros e até mesmo sobre a nossa. A gente tem controle, se é que tem ou pode tentar ter, sobre aquilo que a gente pensa e sobre como a gente interpreta e julga os fatos que se dão e que acontecem conosco. E que a gente fique, portanto, por isso, muito atento, que independentemente da nossa saúde ou do nosso bem-estar, que às vezes são muito enganosos a esse respeito, a gente acha que tu tá bem de vida ou tá bem de saúde, não vai acontecer nada conosco no curto prazo. E a pandemia veio aí para nos mostrar o quanto isso não é verdade, né? O quanto a gente realmente é frágil e a gente precisa estar pronto para isso. A gente possa aprender a ser grato pela vida que a gente leva, por mais que ela seja muitas vezes difícil, dura, áspera e amarga, mas ela tem muito a nos ensinar e a gente tem muito que aprender com ela. Para que assim a gente possa, mais uma vez lembrando uma frase de Montaigne, para que quando a morte nos alcance ou ela venha ao nosso encontro, a gente esteja com as botas devidamente calçadas e prontos para partir, tanto quanto dependa de nós. Que a gente esteja, portanto, a gente tenha cuidado de tudo aquilo que nos cabe fazer e que a gente esteja pronto para dizer para ela, a morte: estou pronto, pode me levar. E que a gente esteja pronto, portanto, para tratar somente com nós mesmos quando esse momento chegar. Gratos pela vida que a gente levou, pelas lições que aprendeu, e animado, feliz e com fé, com muito ainda que tem que aprender ao longo da eternidade.